Vamos lá, estou aqui de novo, continuando agora falando sobre o arbitramento da base de cálculo, né? Lembrando que não se arbitra o imposto, se arbitra a base de cálculo, que serve como elemento para se calcular o imposto. E aí vem dizendo, ó, aplicar-se ao critério de arbitramento para a fixação do valor venal dos imóveis edificados quando? Então, vamos marcar aqui um ponto que é importante: arbitramento para fixação do valor venal de imóvel. E o imóvel que aqui está sendo falado é o imóvel edificado. Olha o que ele diz. O contribuinte que impedir o levantamento dos elementos e características do imóvel necessários à apuração de sua base de cálculo. Imagina o seguinte: você fiscal, para poder fazer o lançamento do IPTU, tem que saber a área edificada do imóvel. Como é que você vai calcular, né, chegar à base de cálculo o valor venal do imóvel do IPTU, sem saber a área edificada do imóvel? Se aquele imóvel tem 100 metros construídos, 200 metros construídos, 300 metros construídos. Então, quando o contribuinte impedir o levantamento da área edificada do imóvel, nós temos uma situação onde é possível o arbitramento da base de cálculo, tá? Eu vou arbitrar aproximadamente ali o que eu verificar que é possível. Eu vou usar os elementos que eu tiver para fazer esse arbitramento. O que não pode é o contribuinte impedir o levantamento dos elementos do imóvel e não ocorrer o lançamento do IPTU por causa disso. O lançamento do IPTU tem que ocorrer mesmo que o contribuinte impeça o levantamento dos elementos. Tá ok? O imóvel está fechado e inabitado e seu proprietário responsável não foi localizado. O que você vai fazer? Vai entrar no imóvel? Não, não pode. Você não pode entrar no imóvel assim, né? Então, se o imóvel estiver fechado e inabitado sem haver a localização do proprietário responsável, eu também vou ter que arbitrar a base de cálculo. Quando houver omissão quanto às informações que possibilitem apurar a base de cálculo ou não mereçam fé as declarações, esclarecimentos e documentos fornecidos pelo sujeito passivo. O sujeito passivo vai me fornecer uma planta da área edificada do imóvel de que tem 100 metros, mas a olho nu você já percebe que não tem 100 metros ali, que aquela informação fornecida pelo sujeito passivo é falsa. Então ela não merece fé. Conclusão. Anota aí, ó, hipóteses de arbitramento da base de cálculo do IPTU. E aí nós temos 3. Vamos simplificar isso para depois facilitar o seu estudo. Quais são essas 3? Impedimento vírgula, pelo contribuinte, vírgula, do levantamento dos dados, e eu estou chamando de dados aqui os elementos e características do imóvel, tá? Segundo, imóvel fechado, inabitado, ou então com o responsável, incluindo aqui o conceito de proprietário, não sendo localizado. Beleza? Terceiro, quando houver omissão quanto às informações que possibilitem apurar a base de cálculo. Então, quando houver aqui, ó, omissão de informações
tá? Ou, continua dizendo, ó, quando não mereçam fé as declarações do sujeito passivo. Declarações que não mereçam fé, ou seja, sem fé. E eu leio, né, eu entendo por fé o conceito de veracidade, informações que não são verídicas. Beleza, gente? Tá aí o esqueminha sobre as hipóteses de arbitramento da base de cálculo do IPTU. E o legal é que a gente vai fazendo isso junto e você já está estudando, né? Depois você vai pegar a legislação, vai ler tudo de novo. Eu tenho certeza que esses conceitos vão pular dentro do seu cérebro. Você não vai esquecer isso na hora da prova. Continuando. Artigo 10, parágrafo único. Olha o que diz aqui. Para efeitos de arbitramento, a área total do terreno será considerada área construída, observado os seguintes critérios. Então, está dizendo que a área do terreno vai ser considerada a área construída ou área edificada. E aí vem dizendo, tratando-se de imóvel construído com mais de um pavimento, a área construída deverá ser aquela relativa à área total do terreno multiplicada pelo número de pavimentos observados. Então, eu não consegui, ou o contribuinte informou dados do imóvel que não merecem fé, que eu reputo ser inverídicos. Diante disso, eu vou fazer o arbitramento da base de cálculo. Eu vi que tem uma construção e que aquela construção tem 2 andares. Como que eu vou fazer esse arbitramento? Vou ver a área do terreno, e isso eu consigo no cartório de imóveis, no documento do cartório de imóveis, tá? Vou ver a área do terreno, como tem 2 pavimentos, tem 2 andares, vou pegar e multiplicar a área do terreno por 2. Pronto. Então, no exemplo de ter 2 pavimentos, o que eu vou fazer aqui? Pegar a área construída, sendo a área do terreno multiplicada por 2. Resolvido. Tá bom, gente? É um procedimento que a Prefeitura de Manaus adota em se tratando aí do arbitramento. Legal? Bacana? Continuando, para avaliação do valor venal do terreno. E aí vem dizendo aqui valor venal do terreno. Será considerada a situação observada do imóvel em relação à posição na quadra para avaliação do fator FC1 e arbitrado o fator de topografia FC2 como terreno plano e o fator de pedologia FC3 como terreno normal. E aí vem dizendo, para avaliação do valor venal das edificações, no inciso 3º, serão considerados os seguintes fatores. Fator dos componentes da edificação, CAT, FC4, que é o fator corretivo recuada, FC5 isolada e FC6 frente. Meu querido, minha querida, que monte de porcaria é essa aqui? Fator de topografia, fator de pedologia, terreno normal, que zorra é essa? Vamos voltar lá no anexo? Lembra que eu falei do anexo? Então vamos lá no anexo, Não vou nem sair não, eu vou ficar aqui. Vamos lá no anexo. Está chegando o nosso anexo. Não é esse que eu quero. Também não é esse que eu quero. Também não é esse que eu quero. Eu quero anexo 4. Aqui está o anexo 4. Tá? E aí, no anexo 4, a fórmula para se calcular o valor venal do terreno está aqui,
é a área do terreno vezes a fração ideal do terreno, já eu explico o que é isso, vezes o fator de correção quanto à situação índice 1, quanto à topografia índice 2 e quanto à pedologia índice 3, multiplicado pelo valor de metro quadrado do terreno, que é definido ali normalmente pela rua, tá? Então, olha só, o que eu quero que você entenda agora. O que é o FC1, o FC2 e o FC3. Vem comigo, ó. Desce um pouquinho aqui. FC1 é o índice número 1 que indica a situação do lote na quadra. Então, os terrenos de esquina, eles são mais valiosos. Por isso que neles se utiliza o fator 1,1. Ou seja, quando se multiplica algo por 1,1, está se aumentando esse algo 10%. Os terrenos de esquina são 10% mais valorizados que os terrenos normais. Terrenos de meio de quadra. Aqui, ó, de esquina e de meio de quadra. Ah, declarei o terreno de vila. Tem o terreno de vila, tem o terreno encravado, tem o terreno de quadra e tem a gleba. Vamos ver cada um deles? Olha só. Deixa eu sair aqui para poder usar um espaço. Então imagina que eu tenho aqui uma quadra, tá? Aqui vai ter a rua 1, aqui vai ter a rua 2, a rua 3 e a rua 4. O que acontece? Eu tenho aqui, ó, um terreno de esquina. Tá vendo? Esse é um terreno de esquina. Com a rua 1 e com a rua 4. É possível também o terreno com mais de uma frente. Imagina um terreno que seja assim, ó. O terreno 1 é de esquina, o terreno 2 é um terreno com mais de uma frente. Faz frente para a rua 1 e para a rua 3. Tá? O terreno 3, que só tem frente para a rua 1, é um terreno de meio de quadra. Então aqui, ó, 1, 2, 3. Tá? O terreno 4 é um terreno encravado, que para acessar a via pública tem que passar aqui, ó, por uma servidão de passagem, tá? Então o 4 ele é encravado. Declare, e o que seria o terreno de vila? Imagina aqui, ó, que tem um acesso e neste acesso existem três terrenos aqui, o terreno A, o B e o C, que acessam a via pública por meio da vila. Ou seja, A, B e C são terrenos de vila, tá? E a quadra? A quadra é tranquilo, terreno que é a quadra inteira, né? Ela é muito valorizada, ó. É o mais valorizado que tem, aumenta-se em 20%. E a gleba nós já vimos, a área superior a 10 mil metros quadrados, única, não edificada, papapá, aquela coisa toda, tá? Então aqui nós temos as situações do lote na quadra. E a topografia? Topografia, espera aí que eu marquei errado. A topografia está aqui, ó. Quando eu falo da topografia, eu estou falando das características do terreno no conceito topográfico mesmo. O terreno pode ser plano, né? Pode ter um aclive, terreno que é subindo.
pode ter um declive, terreno que é descendo, e pode ser irregular, sobe, desce várias vezes. Ou seja, o terreno plano é o mais valor, é o normal. Aplicou o fator 1, multiplicar por 1 significa o quê? Significa não fazer nada. Agora, o aclive, como o fator é 0,9, ele é desvalorizado em 10%. O declive é desvalorizado em 30%. E por aí vai. Tá? E quando eu falo da pedologia, eu estou me referindo ao fato do terreno ser inundável ou não. Se ele for mais de 50% inundável, o valor venal desse terreno é desvalorizado em 50%. Gente, ficou claro? Você já sabe agora o que é o FC1, o FC2, o FC3? Beleza? Continua, vem comigo que não acabou não. Tá? Então, esses fatores, eles são utilizados aqui no cálculo do valor do terreno. Tá? FC1, FC2, FC3. O valor de metro quadrado do terreno, como eu disse, costuma ser atribuído, né, em conformidade com o logrador. A área do terreno está aqui. E o que é esse FI? Que a gente chama de fração ideal. Olha só. Imagina o seguinte. Imagina que você tem um apartamento. E aí, neste prédio, onde tem aqui o apartamento, são 5 andares. 5 andares, tá? Sendo 2 apartamentos por andar. E assim vai. Totalizando aí 10 apartamentos. Este prédio está em um terreno onde a área do terreno é de 400 metros quadrados. O que acontece? Como você tem um apartamento, você não é proprietário dos 400 metros quadrados. Você é proprietário de parte desses 400 metros quadrados. Imagine que os apartamentos são todos iguais, com a mesma metragem. Então, a fração ideal vai ser de 10%. Já que são 10 apartamentos, a fração ideal aqui vai ser 0,1. Ou seja, a fração ideal ela é utilizada para individualizar o lançamento, né? Individualizar o valor venal do terreno em caso de situações onde há um condomínio. Beleza, gente? Ficou claro isso? Adicler, se fossem 20 apartamentos, aí seria todos iguais? Porque pode ser diferente também, tá? Sendo todos iguais, 5% cada um, 0,05 seria a fração ideal atribuída a cada unidade autônoma. Beleza, gente? Show de bola? É isso aí. É isso aí, ó. Aqui, a fração ideal é igual a AEU sobre ATE. O que é a AEU? A AEU nada mais é do que a área edificada da unidade em avaliação. E a área total edificada, então suponha aqui que a área total edificada desse prédio seja de área edificada seja de 1.000 metros quadrados, tá? 1.000 metros quadrados. Vai ser o nosso ATE. Vamos usar aqui a nomenclatura que a legislação de Manaus usa. ATE, área total edificada. Somou todos os apartamentos. ATE, 1.000 metros quadrados. Adicler, mas o meu apartamento só tem 100. Então, a área edificada da unidade em avaliação, AEU, vai ser igual a 100 metros quadrados. Sendo assim, a fração ideal é calculada por AEU sobre ATE. 100 sobre 1.000
que vai ser igual a 0,1. Beleza, gente? Ficou claro isso? Ou seja, a fração ideal é utilizada para individualizar o valor venal do terreno em se tratando de condomínio, tendo aí unidades autônomas. Beleza? Continuando aqui, ó, falando da avaliação de edificações. Eu vou ter no cálculo do valor da edificação a seguinte fórmula. O valor de metro quadrado da edificação vezes a área edificada da unidade, vezes o CAT dividido por 100, multiplicado pelos fatores FC4, FC5 e FC6. O que é isso? Vamos lá. O CAT é o somatório dos pontos dos componentes da edificação. Já já a gente vai ver o que é isso lá no anexo 5. Tá? FC4 é o fator de alinhamento, FC5, situação da edificação e FC6, posição da unidade construída. E isso está aqui, ó. Isso está aqui. O fator de alinhamento leva em consideração se a edificação está alinhada ou se ela é recuada. Tá? A situação da edificação leva em consideração se ela é isolada, se ela está conjugada ou se ela é geminada. Como assim, Diclear? Dá um exemplo. Ó, vou dar exemplo de geminada. Geminada, imagina duas casas. Tá? Tem aqui duas casas. Parede com parede. Aqui é uma casa. E aqui é outra casa. Eu posso te afirmar que essas duas casas, 1 e 2, são casas geminadas. Tá bom, gente? Tranquilo? E o FC6 trata da posição da unidade construída. O que ele diz? O FC6 me diz que a unidade ela pode ser de frente, de fundos, superposta na frente, superposta em fundos, sobreloja, galeria, vila. Ou seja, pessoal, todas essas situações influenciam ali no cálculo do valor venal da edificação. Por exemplo, se for uma edificação de fundos, usando o fator 0,7, eu vou ter uma desvalorização em 30%. De Cléo, eu preciso decorar isso aqui tudo? Não. Não há necessidade de decorar. Tá? Eu tenho certeza que nem mesmo os fiscais que trabalham no IPTU lá sabem tudo isso de cabeça. Quando precisa saber, olha e faz a consulta, porque na prática isso já é tudo calculado pelo sistema de informática, né? Pelo sistema lá que trata do IPTU, isso já é tudo calculado automaticamente. Dificilmente alguém faz isso na mão, no braço. E nunca vi nada parecido com isso ser cobrado em provas de legislação tributária. E eu já estou aí há 8 anos dando aula de legislação tributária municipal. Tá bom, gente? Beleza? Como é que eu vou obter o valor venal do imóvel? Ó, somando os dois. Valor venal do imóvel, que aqui ele chama de VV, é igual ao valor do terreno mais o valor da edificação, que eu chamo às vezes de VVC, valor venal da construção. Construção e edificação, a mesma coisa. E aí, para calcular o imposto, como é que eu faço? Vou usar o valor venal e aplicar uma alíquota. Como eu já falei para você no início da aula, o IPTU é um imposto ad valorem. Portanto, ele é calculado assim, ó, valor venal vezes alíquota. A alíquota é essa que está no anexo 3. Você já viu, depois a gente viu com mais calma. Pessoal, ficou mais claro? Deu para entender esse monte de siglas e fatores que tem aqui? Show de bola. Então vamos voltar.
alíquotas. E aí, ó, vem dizendo, as alíquotas do IPTU são as seguintes. Tem que decorar? Isso eu acho legal decorar, tá? 0,9% para imóvel edificado. 0,9% para imóvel edificado. 3% para imóvel não edificado, não dotado de muro e calçada. E 2% para imóvel não edificado, dotado de muro e calçada. Por que a alíquota do imóvel não edificado com muro e calçada é menor do que a do imóvel não edificado sem muro e calçada? Justamente para estimular o proprietário desse imóvel a fazer o muro e a calçada. Tá? Beleza? Tranquilo? 1,5% para imóvel não edificado, dotado de muro e calçada. Então, cuidado. Aqui é ou calçada. Aqui é e calçada. E por último, para fins de cálculo de alíquota, os imóveis não residenciais com área construída inferior a 1/9 da área de terrenos serão tributados com alíquota de 3%. Imagina o seguinte, ó, deixa eu sair aqui da frente. Eu tenho aqui um imóvel que tem a metragem de 20 por 50. A área de terreno deste imóvel, 1.000 metros quadrados. E tem aqui uma construção. Uma área construída aqui, uma área edificada aqui. Esta construção, ela mede 90 metros quadrados. O que acontece? A maior parte do imóvel não está construída. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma área edificada menor do que 1/9 da área do terreno. Ou seja, eu tenho aqui uma área edificada menor do que 1/9 da área do terreno. Quando isso acontece, eu considero esse imóvel no cálculo do IPTU com a alíquota de 3% e não de 0,9%, tá? Porque a maior parte do terreno não está edificado, então esse imóvel não está cumprindo perfeitamente a função social da propriedade. Beleza, gente? Vamos esquematizar isso para você decorar com mais calma? Olha só. Alíquotas do IPTU. Lá vem elas, ó. Vamos separar aqui, ó. Imóvel edificado. Tá? Imóvel edificado. E aqui eu vou colocar, ó, imóvel não edificado. Quando eu falo do imóvel edificado, eu vou ter a regra, e a regra é a alíquota ser 0,9%. E vou ter aqui a exceção. A exceção ocorre justamente quando a área edificada é menor do que 1/9 da área do terreno. E aí, nesse caso, a alíquota vai ser de 3%. Beleza? De Kleber, o imóvel não edificado, ele pode
se enquadrar aqui em 3 situações, tá? Que situações são essas? A primeira é não ter muro e não ter calçada. Nesse caso também vai ser de 3%. Segundo caso, ele vai ter muro ou calçada. A alíquota vai ser de 2%. No último caso, ele vai ter muro, vai ser murado e vai ter calçada. Nesse caso, a alíquota vai ser de 1,5%. Beleza, gente? Com isso, está esquematizado aí bonitinho as alíquotas do IPTU de Manaus. Não tem como você errar isso na prova, tá? Ah, Adcler, não vai ter exercício? Vai ter exercício sim, calma, tá? Vamos varrer todo o IPTU, mastigando toda a legislação, e aí, quando acabar o IPTU, bateria de questões do IPTU. Vamos fazer depois o mesmo com o ITBI. Acabou o ITBI? Bateria de questões do ITBI. E fazer o mesmo com as taxas e com alguns dispositivos do Código Tributário de Manaus. Varremos tudo, assunto por assunto, acabou o assunto, vai ter exercício. Beleza, gente? Fechando esse bloco por aqui. No próximo bloco a gente continua a falar aí sobre IPTU. Tchau, tchau.